do Gustavo Caetano, e ele estava falando exatamente disso, né? Da importância desse papel da mulher, do processo decisório, né? Da mulher, dela cuidar desses detalhes, dela lembrar, né? Muitas vezes os homens acabam esquecendo de cuidar de detalhes, às vezes deixa ali no fundo alguma coisa, né, que nem era para aparecer, não é E isso? tem uma coisa que eu acho que a quarentena está fazendo muito bem para os casais, sabe, Adriana? Eu acho que a cumplicidade, eu tô me tornando assim muito humano, muito mais humano. Eu acho que muitas lições a gente tem aprendido nessa quarentena e uma delas é a humanidade. Quer dizer, eu estou muito mais perto dos meus filhos, da minha mulher. E a gente está se redescobrindo como é bom ficar em casa, né? Com quem a gente ama, com quem a gente gosta, ver minha mulher ensinando a aula para minha filha, aí eu vou lá, dou uma participada. Poxa, a gente não conseguia fazer isso, a gente que vive correndo muito, né? É assim. E aí quando a gente percebe, os dias estão ficando assim mais leves. Essa que é a realidade, né? E, Aquela nossa, não precisa correr tanto, né, Adriana? Não precisa. Não pois é, precisa. eu penso que é um tempo, né, para nobres reflexões que nós vamos levar para sempre aí na nossa vida. É. Eu queria aproveitar para cumprimentar as pessoas que já chegaram, e agradecer também por vocês estarem aí e falar, né? A Dazai tem promovido essas lives, trazendo pessoas especiais nesse intuito mesmo de oferecer um conteúdo de qualidade, uma experiência de qualidade, uma fala que possa fazer com que a gente utilize aí no nosso dia a dia. Eu queria falar um pouquinho rapidamente de quem é o Rui Dantas, para quem não conhece ele aqui, principalmente em Minas Gerais, né? Eu estou falando aqui de Belo Horizonte, e ele está falando de João Pessoa, é um paraibano arretado, isso aí com toda certeza. E o Rui, ele é publicitário e ele é empresário de um grupo econômico que atende nacionalmente todo esse sistema de comunicação, de e-commerce, consultoria, enfim. E a ideia hoje é ele trazer um pouco de como que ele tem conseguido transformar a própria realidade em função dos desafios que a gente tem vivido. Nem estou chamando mais de novo normal, acho que a vida agora é assim, ela segue para frente e nós temos que entender a cada dia, testar, testa, erra, levanta, recupera, é um pouquinho disso. E eu queria, para começar, Rui, você quer complementar algo da sua apresentação para o pessoal? Eu gostaria. Eu queria dizer o seguinte, Adriana, que primeiro eu tenho uma tese que eu estou sendo interrompido aqui por minha assessora. O que é? Tá, depois eu falo. Tá, ela está dizendo que eu tenho que ligar mais uma luz aqui, tá, Adriana? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu queria dizer que eu tenho uma história muito grande com essa moça aqui, com a Adriana Prates, e que eu preciso fazer dois registros antes da gente começar a nossa conversa. Esse registro, um deles, tem tudo a ver com a nossa conversa, porque eu gostaria de dar um depoimento de como a Adriana, profissional, interferiu nas minhas empresas e mudou a rota, eu diria, da minha vida empresarial. E eu queria pegar esse gancho aí para a gente tratar essa história do novo normal, o que vai acontecer, tudo isso. Então, na minha biografia, eu acrescentaria o seguinte: Adriana, você, lá em 2017, acho que foi em 2017, por indicação do meu querido, e aí vou fazer uma saudação a ele, amigo Gustavo Neves, da Fundação Dom É, Cabral. isso mesmo. Ele foi fazer um trabalho na minha empresa, porque naquele tempo eu era um taxista brigando contra o Uber. Traduzindo para você que é presidente de empresa, que está nos Ó, vendo agora. acabou de entrar o Gustavo, só foi falar do danado, ele apareceu. Ô, Pois é. Gustavo, se você não tivesse aparecido aqui, meu filho, você ia passar um aperto. Aí, tá vendo? Você Pois acabou é, de ele falar está do aí, né? danado, ele chegou aí. Então, pronto, vou aproveitar e recomeçar. Dizer o seguinte, que lá em 2017,
eu estava, como todo empresário, tem estado nos últimos 5 anos. Ele liga o YouTube, o Instagram, as redes sociais, e todo mundo só fala que a empresa dele tem que ser uma startup. Tem que inovar, tem que mudar, tem que se pivotar, tem que mudar o mindset, tem que ser exponencial, tem que ser disruptivo. E o coitado do CEO, eu tenho uma pena imensa do CEO. Eu tenho uma pena imensa do gestor de RH. Eu tenho uma dó imensa do fundador. Porque essa dor eu já passei desde 2013, Adriana. Eu diria que só quem começou a curar essa dor, fez uma pivotada na minha vida, foi você. E por isso que eu quero agradecer a Gustavo Neves, que entrou aí agora, grande mineiro. Eu tenho muitos amigos aí em Minas Gerais, eu tenho clientes em Minas Gerais, eu adoro Belo Horizonte. Eu quero só dizer à minha mulher que toda vez que você passa aí, você aparece aqui, no espelho, lá atrás. Estou vendo você, tá, filha? É uma produtora executiva que está querendo que eu ligue a luz aqui, mas não estou onde ligar a luz. A mulher está sempre querendo que o melhor para o marido aconteça, né? Mas eu aí até me emocionei, viu, com essa fala? Fiquei muito emocionada. Obrigada. Não ela está lhe mereço mandando um tanto, abraço e está dizendo que... te agradecer mesmo. Ela está lhe mandando um abraço dizendo que o jantar prometido vai você que marca, tá? Então tá. Agora não vai ter jeito. Vai Agora sair, não vai ter jeito. Então, veja, você, o que aconteceu? Quando eu digo que eu era um taxista brigando contra o Uber, eu quero me colocar na posição do empresário que está nos vendo agora, do profissional que está nos vendo agora e está se questionando onde é que eu errei na minha vida, que as coisas não estão do jeito que eu imaginava. Eu tenho uma bela de uma formação, eu sou preparado, eu estudo, mas as oportunidades estão sumindo. E por que essas pessoas, se nós observarmos, todas elas, Adriana, elas são taxistas brigando contra o Uber. Vamos falar numa analogia assim, bem básica para que as pessoas entendam. E por que isso está... Pois é. E por que isso aconteceu e você mudou muito a minha vida lá em 2017? Porque eu era um taxista brigando contra o Uber, porque passei a executar um modelo... filha, é melhor desligar, tá doendo até na minha... tá muito forte aqui. Ó, tá incomodando o meu olho. Não, é melhor desligar esse troço aí, esse treco aí. Não tá legal. Não, mas tá ótima a sua... Eu tô olhando aqui no computador, tá muito bom. Mas o reflexo em mim me incomoda muito. Eu acho melhor sem esse treco aí. Pois, gente, o Rui é a espontaneidade total. Isso que é muito bom. Então, minha assessora... Mas eu tô vendo no computador, tá ótimo. Tá ótimo. Não tá escuro, não. Se fosse minha mulher, aí não tinha que ser perfeita. Mas comigo dá para fazer assim, mais ou menos. Né? Mas deixa-me retomar para poder explicar o papel que a Adriana teve na minha vida. Lá, eu estava na onda de ser exponencial, disruptivo e pivotar. Lá em desde 2013 que eu fazia isso na minha empresa. Só que eu chegava para o meu cliente e ele dizia, Rui, os relatórios estão lindos, mas eu não estou vendendo. As curtidas, os likes, tudo maravilhoso, mas as vendas não são as mesmas. Porque, erroneamente, quer dizer, se começou a dizer aos empresários na publicidade o seguinte, Adriana, saia da televisão, vá para a rede social que sua vida está resolvida. E quem faz marca, até hoje, faz a Bombril ser Bombril, faz a Brilux ser Brilux, faz a Sony ser Sony, é televisão. A rede social ajuda muito, engaja e tal, mas para você construir uma marca forte, como essas empresas globais construíram, é preciso você estar na televisão. Senão o iFood não estava na televisão, senão o Airbnb não estava na televisão, o Facebook está na televisão, para quê? Para fazer marca. Mas aí a gente entendeu pela metade. E aí eu chegava nas empresas e os relatórios eram lindos, curtidas, likes e tal, mas venda nada. E aí a gente começa a se desgastar e começa a se perguntar, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? E aí você vem em 2017,
A Eu usei, parafernália, né? eu No fiz todo o glossário aí dessa protocolo. modernidade. Eu segui todo o protocolo, mas não está funcionando. Aí ele disse, olha, aí fez um trabalho comigo e disse, olha, você precisa de Adriana Prats. Por quê? Porque você precisa redesenhar o seu time, os líderes da sua empresa. E aí eu convidei a Adriana veio de Nova York para João Pessoa, mulher chique. Quando eu cheguei, disse, como é que eu vou pagar essa conta dessa mulher, Gustavo? Aí o Gustavo disse, não, Rui, fique tranquilo que ela vai. E aí, Adriana, você, com o assessment que você fez comigo, depois você pode explicar um pouco o que é o assessment aí, para quem não acompanhou do começo, você mudou um pouco porque você percebeu que havia uma desconexão por culpa do fundador minha com o meu time. Eu estava aqui e o meu time aqui. Você provou isso no seu trabalho. E aí, naquele instante, você disse o seguinte, Rui, tinha uma coisa que todo fundador sofre, que é o seguinte, quando você consolida um negócio aí depois de alguns anos, as pessoas dizem, tira o fundador da empresa, é melhor um pouco ele distante e tal. Aí tinha uma lenda lá na empresa que era, vamos acabar com o ruidantismo. Vamos mandar Rui para São Paulo, para Brasília, e porque aqui já está resolvido no Nordeste. E aí Rui foi embora. E eu deixei a empresa aqui. Aí você disse para mim, numa das consultorias, você disse, Rui, contou a história da padaria do seu João, que o seu João que foi crescendo, tirou a padaria e foi automatizando os processos, aumentando os processos e depois o cheirinho do pão sumiu. E ali, Adriana, você mudou a minha vida. Foi muito difícil, porque imagina, eu achava que eu iria contratar vocês para vocês avançarem os processos que eu já tinha. E aí eu tive que mudar, foi redesenhar toda a arquitetura inspiracional do meu negócio, e eu quero lhe dizer que aquilo mudou a minha vida, mudou a minha empresa, e aí eu fui, de verdade, não querer ser uma startup dentro de uma empresa tradicional, mas pegar coisas de startup e aplicá-las no tradicional, sem perder a essência. E eu queria que você explicasse um pouquinho essa história do Assessment, que eu acho que é como se, para mim, foi uma terapia empresarial. Eu lhe devo muito isso, de verdade. Ah, que interessante. E falando mais uma vez, assim, muito obrigada. Fico tocada, assim, emocionada mesmo, né? E falando rapidamente para vocês, né? Já que o Rui, ele realmente lhe abre tudo, né, Rui? Essa transparência total aí. E, então, jamais falaria isso. Mas já que ele comentou, ele precisava de um mapeamento dos diretores dele. E, inclusive, eu achei muito interessante que às vezes é raro, né? Pede-se o mapeamento de talentos dos diretores da equipe e, às vezes, o próprio empresário, ele deixa de fazer o assessment, o mapeamento dele, né? E o Rui não, ele também participou nas mesmas condições, e aí esse processo fez com que a gente fizesse um estudo completo, né? Um estudo complexo também, comparando as competências, as pessoas, mostrando para ele as pessoas que estavam com ele de verdade, as pessoas que não estavam com a cabeça mais na empresa dele. E, enfim, e de fato ele estava com a empresa operando como uma locomotiva sem um maquinista, naquela época que o maquinista é um ser central na locomotiva, né? Ou seja, com a sensação de que daquele jeito ia, muito bem. E eu achei muito interessante que eu te convoquei para esse desafio, né? Como eu percebi que você estava muito idealizado com a situação, então foi delicado também trazer isso para você, mas eu percebi que quando, né, a gente fez uns workshops, algumas coisas dessa natureza, de um dia, depois fizemos mais um dia de workshop, e você começou a analisar, pescar, ler, decifrar, e você entendeu assim que você tinha que, de certa forma, reerguer todo esse império, todas essas empresas, o modelo de trabalho a partir daquele momento. E você foi convocado, né? Que você já estava naquilo que as pessoas costumam dizer, eu estou no estratégico, né? Aí, junto com as campanhas, o Rui também faz campanhas, né? De políticos muito conhecidos e tudo mais. Então, era uma época que ele estava muito envolvido com essas coisas
e a empresa, de certa forma, estava deixada de lado em relação que a pessoa, né, que ele estava realmente considerando que ia resolver as questões, ainda não estava 100% pronta, ou seja, você tinha que pegar na mão e caminhar juntos e aí fazer toda essa transformação. Mas basicamente foi isso. E o que eu achei mais assim, que mais me admirou no Rui foi essa humildade que ele teve de falar assim, gente, vamos recomeçar mesmo. Zera tudo aí. Eu, a partir de amanhã, 8 da manhã, eu estou aqui no escritório todos os dias e vou à luta. Eram muitas coisas que ele tinha que fazer para fazer essa travessia. E eu acompanhei esse movimento do Rui e foi uma coisa muito interessante. E eu quero fazer um gancho, Rui, como você sempre mostra essa resiliência, essa coisa do bambu mesmo, né? Que às vezes se curva, mas levanta, balança, mas não cai, né? E eu queria que você trouxesse um pouco, considerando aí os últimos 80 dias, né? A gente percebe que essa quarentena fez em 80 dias, ou fez com que as pessoas fizessem em 80 dias, o que as empresas fariam em 5, 10 anos, caso não tivesse acontecido. E eu queria que você trouxesse para nós, que eu sei que você é uma pessoa assim, você responde rápido. A coisa acontece, você responde rápido. Queria aprender um pouco com você, que matriz que você está replicando, o que, que você tem feito, para você lidar com os seus novos desafios assim, e um pouco das características que você acredita, né, em termos de tendências de curto prazo mesmo, que você está vendo por aí. Ok. Vou tentar ser objetivo. O meu manual de navegação no Covid e antes já um pouco era esse aqui. Eu não sei se dá para você ler aí. Dá para Lê ler, para não? mim. Tá Ah, invertido. tá invertido, tá. É um livro do professor Carlos Nepomuceno, chamado Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional. E aí tem tudo a ver, Adriana, com 2017 ainda, quando você disse que o fundador precisava voltar a fazer com que o pãozinho da minha empresa tivesse o cheiro do fundador. Tá? Tem a sua essência de volta ali, né? Exatamente, a essência. E aí, a partir dali, eu fiz o seguinte: então eu não vou querer ser uma startup do dia para a noite, porque uma startup é o quê? O que é uma startup? É uma empresa com alto grau de tecnologia e que nasce com um alto grau de tecnologia e um alto grau de incerteza também. Tudo que uma empresa tradicional não é. É. Você já imaginou uma empresa com mais de 100 colaboradores, que aí já passa a ser uma média empresa, não tem certeza do orçamento dela no meio do ano? Não, você não pode ser uma startup. Então eu passei a conectar, vamos chamar numa linguagem bem simples, tico com teco. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar as metodologias ágeis da startup, vamos pegar a facilidade com que a startup pivota e adaptar em alguns processos aqui, mas sem perder a essência. Então, ao invés de mudar a minha empresa do dia para a noite, eu fui avançando ali. Muito bem. Chega no que você toca, que é o coronavírus, os 80 dias. E aí, o funcionário padrão do mês de abril, de muitas das companhias que eu atendo, é certo que por exemplo, estava sentado essa semana, hoje, eu participei da reunião com o cliente, eu participo do conselho de administração dele, e ele disse que os números de maio foram fantásticos. Por quê? Ele fez o dever de casa, de gestão do fluxo de caixa, no finalzinho de março. Ele não fazia isso, Adriana. O coronavírus ensinou ele a olhar para o caixa dele como um fundador deve olhar. Ele não delegou. Ele não delegou. Ele liderou. Por quê? O fundador, ele conhece, porque nada pior do que os primeiros anos de uma empresa.
Então, toda empresa, no começo, ela é uma startup. Então, o fundador, ele sabe a dificuldade que teve lá no começo. Então, agora, os fundadores voltaram para as empresas e foram fazer o que eles estavam entregando a gerentes. Uhum. Então, por que esse é o meu manual? E é um manual, na minha opinião, que serve para empresário, serve para profissional, serve para gente de RH, de gerente, para todo mundo. Por quê? Por que todo mundo fala em mudar, mas ninguém muda, Diana? Essa é uma grande pergunta. É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. O professor Carlos Nepomuceno, ele explica por que na uberização das empresas, os gerentes perdem espaço. Os gerentes perdem força. E aí, o diretor chega e diz, vamos mudar e entrega essa mudança aos gerentes. Quando os gerentes percebem que eles vão perder força, vão perder poder, aí eles fazem o que o professor Nepomuceno chama de inovação Rivotril. Inovar sempre, mudar jamais. Então, esbarra nisso. Então, qual é a solução? Demitir todos os gerentes? Não. É chamar o gerente para entender o game e liderar o game. Então, essa mudança nos 80 dias a gente só está acontecendo porque os fundadores reassumiram os seus postos nas empresas. Fantástico. Certo? Porque os CEOs assumiram efetivamente os seus papéis e não delegaram a ninguém o processo de transformação do seu negócio. A transformação só acontece se for liderada por quem deve liderar, que é o líder, o CEO, o presidente, o fundador e tal. Se você delega, não acontece porque as pessoas que estão abaixo não é má vontade, é porque elas também não entendem. Como elas percebem que o espaço delas está ameaçado, elas vão retardar um pouco mais. Então, qual é a receita que eu tenho dividido nas companhias que eu sento nos conselhos de administração, nos departamentos de marketing que eu atendo, que eu converso nas empresas no dia a dia? É o seguinte, o que é essa transformação? Por que todo mundo fala em inovar e ninguém inova? Por que o coronavírus foi o funcionário padrão do mês? Desses 80 dias aí. Por quê? Porque nós crescemos na escassez. Tá? Nós crescemos na escassez. Nós estávamos acostumados à abundância. Nós estávamos acostumados na gestão tradicional que delegava tudo para um gerente. Ou para analistas e não sei o que e tal. E o CEO, o presidente e tal, eles eram como Rui Dantas em 2017. Rui, vai para São Paulo, vai para Brasília, aqui no Nordeste está tudo resolvido para a sua empresa. Foi preciso você me puxar a orelha e dizer, não, Rui, volta para a sua salinha lá, você vai ficar 2 anos com a porta aberta, conversando com as pessoas. Eu já estou há 3 anos, você disse que eu só precisava ficar 2. No mínimo. Que fantástico. Ô, gente, o mais legal é que eu não tinha tido esse feedback do Rui. E eu estou aproveitando para ter assim ao vivo e a cores aqui nessa live. Marcante demais. Te agradeço a sua generosidade de falar sobre esse assunto, de revelar seus segredos sagrados, que estão super guardados lá na Dazai. Entretanto, uma vez que você coloca, e eu sinto muita honra, porque foi um trabalho assim, você realmente tem essa energia, esse carisma, né? Essa vontade de fazer acontecer, esse brilho no olho, que é tão raro a gente ver hoje, inclusive nos próprios empresários, né? Muitos empresários, às vezes, têm ficado tristes, eles têm ficado cabisbaixos, né? E você, enfim, teve um choque inicial, sim, porque você queria uma validação das verdades que você tinha estabelecido para você. E aquilo te tira um pouco do chão, mas eu acho que foi onde você teve a flexibilidade. Eu acho que criatividade e flexibilidade juntos, né? Se a gente tem um pensamento criativo, ou seja, a nossa mente é capaz de produzir novas ideias, novos pensamentos, novas possibilidades. E você falou uma coisa certíssima, é da escassez
que nasce e nasceu, né? Inclusive da criatividade já passa a ser as grandes inovações de todos os tempos, as grandes invenções. Isso é uma coisa assim incrível mesmo e foi importante você pontuar. E já que você disse dessa dificuldade, né, explicou um pouco por que as pessoas não mudam, né? As empresas têm o discurso que tem que mudar, que vai mudar e tudo mais. Então, eu queria dizer para você o seguinte: hoje, com o e-commerce praticamente explodiu, né? Todo mundo recebe tudo aí através dos nossos caminhoneiros, né? Como dizem, não é o trem que chega na sua casa, não é o avião que chega na sua casa, mas é o caminhão que consegue te dar o alimento, tudo que você precisa. E eu vejo, Rui, já que uma das suas áreas de especialidade é exatamente o e-commerce, eu queria ver, eu não sei se para você isso gerou impacto, ou se não gerou nenhum impacto, ou se houve uma demanda, porque o que eu entendi? As empresas que estavam 100% já, tipo o Magalu, da Magazine Luiza, que é uma coisa extraordinária, então ali nada de braçada. Né? Eles já estavam entendendo que um coronavírus ou uma coisa muito similar já ia aparecer a qualquer momento. Eu quero até fazer duas provocações. Uma é relacionado ao posicionamento das marcas. Nós vimos marcas se posicionando do tipo, o que tem morrer 7 pessoas no Brasil? E essa rede de sanduíches, assim, nossa, do tipo, gerou um terror, assim, e assim, a gente entender qual que é a essência do dono, a essência do dono é essa. Não era isso que eu comia, né? E até a Magazine Luiza e a própria Luiza Trajano, a gente tem visto uma série de ações sustentáveis, além de doações, ela tem ensinado, né, como eu posso dizer, as pessoas a ter renda, quem perdeu o emprego a ter renda a partir de conexões com coisa que ela está doando. Então, ou seja, são marcas que se fortalecem em relação a como se posicionou para a sociedade. Então, uma coisa é o branding. E o outro ponto que eu queria que você trouxesse, que está muito dentro da sua especialidade, vou imaginar, o meu negócio a partir de hoje, isso, bares, restaurantes, estou falando até de negócios de pequeno porte, Rui, que são os mais afetados, né? E aí entra salão de beleza, todos esses negócios de menor porte no geral, e que de repente lojas, né? Lojas de bairro, a partir de agora eu tenho que começar o e-commerce de um minuto para o outro. Traz um pouco desse cenário, do que você tem visto e do que é as suas observações, que a gente pode aprender com você sobre tudo isso. Tá. Adriano, vou fazer só um parênteses, vou mandar um abraço para Adriana Mata Machado. Entrou aí, eu vi há pouco. Ela que aí, me fez responder 300 perguntas. Para você. Adri é ótima, é ótima. Nossa. Mineira de BH, é? Mineira também aí, ó. Olha Tá ela aí, vendo? ó. Figura. E dizer agora que eu estou completo porque minha produtora executiva está aqui, ó. Dá um tchau para a Adriana. Ei, Alessandra! Tudo bem? Olha que lindo, tá vendo? A família junto. Tudo bom? Aqui é a dona dos meus afetos. Viu? Parabéns aí pelo apoio maravilhoso que você está dando aí para o Rui. Mas está escuro. Não, mas ela tá disse... bom. Tá bom. Olha, o pessoal tá gostando. Tudo bem. Eu ainda não abri assim, esse espaço nem para perguntas, e acho que hoje talvez não seja possível, pessoal, porque o Rui tem tanta coisa, tanto conteúdo para oferecer, que depois eu posso passar o e-mail dele, né? Passar outras coisas, e aí as pessoas seguem conversando com você em outros canais também, né, Rui? Com certeza. Mas com certeza. Bom demais, viu, Alessandra? Deixa eu ver. Bom, Adriana, vamos lá. Essa história do e-commerce. Tem uma coisa que é preciso ser dito. O Brasil não estava preparado para o e-commerce. Tem muita gente aí que tem nos procurado. Nós temos uma inteligência. Ela é uma empresa de dados
que veio a partir de 2017, com a seguinte provocação: esse mês foi melhor do que o mês anterior, mas, Gustavo, não, meu filho, eu quero saber dinheiro novo, tal, do motor, do novo motor da nova economia. Não entrava. E aí surgiu, na mudança que você me obrigou a fazer, a Kik. Tá? Então, a Kik, o que é que a Kik faz? A gente ajuda as empresas a fazer a transformação dos seus negócios. E o planejamento nosso para 5 anos, Adriana, ele vai ocorrer até dezembro. Hoje, infelizmente, o nosso desafio é dar prazo para os nossos clientes que procuram para montar um e-commerce. O que é que a gente está fazendo para não deixar de atender? Como a gente não tem estrutura, às vezes, para atender tudo, a gente está, pelo menos, fazendo uma consultoria. E qual é a consultoria? Respondendo objetivamente a sua pergunta. Adriana, colocar um e-commerce é igual colocar uma loja física. Não tem diferença. As pessoas foram enganadas durante muito tempo com essa lenda: inovar sempre, mudar jamais. Entregar a transformação das suas empresas a outras pessoas, e essas pessoas não fizeram e-commerce dentro das suas estruturas, fizeram sites. E sites, Adriana, não são e-commerce. Tá? Para você montar uma loja, uma boutique, uma loja de perfume, você não escolhe um ponto fixo numa esquina bonita de Belo Horizonte? Você não tem que ter um ponto fixo bacana? Sim. No online também. Para você ter um e-commerce, você tem que ter uma loja virtual com alicerce. Óbvio que você pode ter, por exemplo, a Vetex tem uma loja integrada, que eles chamam loja integrada, que é você tem uma loja simples, básica, uma sorveteria, você tem uma coisa ali, então você compra a loja. O que é comprar a loja básica? É como um site pré-pronto. E você vai ali customizando e faz rapidinho. Customizando não, preenchendo os espaços que já existem. Pronto, você cria um e-commerce rápido. Mas no dia que você quiser, se você for uma boutique, fazer uma foto para uma coleção diferente, a loja integrada não permite. Por quê? Ela é pré-pronta, ela é comoditizada. Então, muita gente, Adriana, embarcou nesses projetos e só descobriu que não tinha um e-commerce, tinha apenas o que eu chamo de iPhone 1. Tem uma tese bacana que eu gosto de usar para poder... E aí eu descobri isso. Você só ensina a transformação nas empresas se os CEOs e os fundadores, nós falarmos para eles de forma análoga. Porque eles não são obrigados a entender as palavras da moda. Se você chegar para um empresário e dizer: você faz embalde na sua empresa, ele não sabe o que é, Adriana. Certo? E ele às vezes fica com vergonha não é verdade? Quer dizer, e essas palavras também, todas em inglês, né? E os fundadores, muitas vezes, né? E eu vejo isso nas empresas que não são multinacionais. Os fundadores, muitas vezes, eles têm a experiência prática, né? Eles têm a universidade da vida. Eles têm grupos empresariais. Nas várias incursões que eu faço e fiz no Nordeste, e a gente vê pessoas extremamente simples, com faturamento bilionário, assim. E a pessoa ali, toma um café, é uma simplicidade, mas por trás vem toda uma estratégia interessante. E eu penso que uma consultoria, às vezes, né, que chega com um ar de sofisticação muito grande, é o que você falou, pode assustar essa pessoa aí, que muitas vezes ela fica constrangida, né, de não saber esses termos, as palavras que estão mais em moda no momento, enfim. Isso aí é uma lista infindável. Eu até evito de ficar repetindo essas palavras, tipo mindset. Nossa, olha, dói a minha cabeça, assim, porque são coisas que vai martelando e essas palavras, elas vão desgastando também, sabe? Exatamente. Eu sempre prefiro falar assim, modelo mental mesmo, e eu acho que isso aproxima mais. E você sai dos modismos, né? E aí você estava me contando. Aí quando você explica para esse empresário aí ele não sabe o que é embalde. Aí
E aí, como é que você faz? Não, então, pegando dessa analogia, a gente tenta traduzir, explicar para ele o que é uma loja virtual, fazendo analogia com a loja física. E aí ele vai compreendendo. É muito mais fácil para o fundador compreender que a loja virtual é parecida com a loja física, a gente vai fazendo analogias. Ó, se você comprar uma loja integrada, a gente entrega os seus e-commerce em um mês. Mas você vai ficar refém desse modelo aqui sempre. Se você pedir para fazer, é como um sistema. Se você quiser fazer uma automação diferenciada, se for um sistema básico, não funciona. Então, ele vai compreendendo que, da mesma forma que ele tem que ter um ponto fixo bacana na vida real, ele precisa ter um ponto bacana no virtual. Da mesma forma que ele precisa contratar um arquiteto para desenhar uma loja bonita, ele precisa também ter uma arquitetura na programação deste site, desse e-commerce, que leve em consideração toda a jornada de atração, retenção e pós-venda desse cliente, linkada com meio de pagamento e com logística. Adriana, no Brasil, nós não temos mais vendas online porque não tem logística. Eu tenho um empresário batendo na minha porta, ligando de madrugada, dizendo: Rui, eu gastei uma fortuna com o meu e-commerce e não funciona. E aí eu chego lá, o que acontece? Não há má fé, às vezes, de quem fez o e-commerce para ele. Faltou a sutileza para dizer: olha, embalde é marketing de atração. O senhor tem que contratar uma equipe para ficar promovendo aqui, senão os clientes não chegam nessa loja. Porque o cliente não sabia o que era embalde. Então, o cara entregou uma plataforma até boa, mas ela dependia de outras ações e o cliente não sabia disso. E você vai lá para a empresa, para a startup diz: eu disse a ele, está aqui no contrato embalde, mas o cara não sabia o que é embalde. Então, fazer o e-commerce hoje, eu recomendo fazer e-commerce, mas antes o acionista, o fundador, ele precisa ter uma consultoria para explicar a ele o que é um e-commerce. Porque por exemplo, tem lojas de varejo aqui no Nordeste, eu estou com um caso em Recife emblemático, um grupo imenso, e eles estão fazendo o e-commerce que eu chamo de e-commerce básico, o iPhone 1. O que é o iPhone 1? É o básico. É a sigla que eu uso como analogia. Quando o empresário quer um iPhone 10, uma coisa difícil de executar da primeira vez, eu digo: ó, Steve Jobs, quando fez o iPhone 1, ele já sabia fazer o 10, mas ele quis fazer o 1 para poder permitir a evolução. Então, no e-commerce é assim. Então, eu tenho recomendado aos meus clientes, quem está emperrado com um projeto de e-commerce, contrato uma consultoria. Muitas vezes, Adriana, eu tenho inclusive um trabalho aqui voltado para bares e restaurantes, aqui em João Pessoa, onde eu moro. Dando consultorias ali, sem cobrar nada, ajudando, porque tem muita gente que tem uma boa vontade imensa, mas não domina essas palavras, esses modismos que chegaram aí e afastam muitas vezes a empresa da evolução. Tá? É muito interessante isso que você colocou. E assim, mudando um pouquinho aí dessa fala do e-commerce, eu sei que você tem uma experiência muito forte também para os varejos de forma geral. Ô Rui, e as pessoas assim estão desesperadas. Muitas estão quebrando e outras a quebrar. E outras que eu tô tendo notícia, realmente elas tiveram assim sites poderosos, estavam já com parceiros, consultores em modelo de cooperação, que foi exatamente só acelerar o processo. Mas quem não tinha nada, como é que você acelera aquilo que você ainda não tem? Então, eu queria que você trouxesse para nós qual é a visão que você está tendo aí para o varejo, como é que isso vai acontecer, né? O varejo tradicional, ou se ele vai continuar dessa forma ou não, quais as lições aprendidas, o que você tem vivido aí na região? Adriana, tem um estudo que eu não sei agora, não me recordo se é da KPMG ou da Deloitte e tal, mas é um estudo muito interessante que diz o seguinte: a forma de você medir se você vai conseguir voltar é a seguinte métrica.
Se 20% do seu segmento já está se 20% já estiver no online, você não vai conseguir mais voltar. Se os seus concorrentes, se naquele segmento 20% já tem ocupado espaço no online, se você começar hoje, você não vai mais conseguir acompanhar. Então, essa é uma coisa assim que vale para reflexão de quem está nessa história. Se não está, isso ainda é possível fazer. Agora, não existe fórmula pronta, tá? Agora, eu vou dar um insight de como eu tenho ajudado, eu tenho participado de comitês de crise em algumas empresas, pequenas empresas até, e orientado o seguinte: não existe fórmula pronta. Agora, a gente tem que se comportar, o pequeno empresário, dono de uma boutique e tal, como um aplicativo. Acho que a melhor analogia para esse momento da criatividade é você ser um aplicativo. Por quê? O aplicativo é o negócio mais inteligente que tem hoje na face da Terra. Se você perceber, você vai dormir, amanhã de manhã o aplicativo manda uma notificação para você. Acabamos de atualizar um probleminha que existia que você nem sabia. Certo? Então, como é que você vai ajustando ali seu negócio para tentar acertar? Se colocando como um aplicativo que tem versão 1, 2, 3, tem aplicativo que está na versão 200 e Guaraná com rolha. Tá? Então, é você observar as coisas e não ter medo de ir mudando devagarzinho. Se você pivota, como as startups ensinaram, num negócio tradicional, você quebra, porque você não vai gerar dinheiro novo, porque você está se posicionando errado, e você vai perder o velho, porque as pessoas não vão reconhecer mais o seu negócio, a sua marca, o seu cafezinho, o cheiro do pãozinho some. Então você tem que ir devagar. Vamos pegar, Rui, cita um exemplo aí. Tá. As marcas na pandemia, elas mostraram que a partir da pandemia as marcas vão falar. Quer um exemplo? Um banco tradicional como o Safra. Fazendo live, Adriana. Não existia isso. Tá? O Itaú colocando os seus mais altos executivos que só conversavam com determinados segmentos da AA, fazendo live aberta para todo mundo. Porque as marcas compreenderam, as grandes marcas, e a gente tem muitos estudos, aliás, eu estou lançando já um estudo sobre consumo de mídia, mudança de hábito no Nordeste. É um estudo que a gente está chamando de inteligência nordestina para os nossos clientes. Porque tem muito estudo, Adriana, do Brasil inteiro, mas não tem um estudo no Nordeste. Tá? E você sabe que o Nordeste tem muitas características diferentes de todas as regiões do Brasil, então não dá mais para você fazer comunicação comoditizada. O que faz para São Paulo vai funcionar no Nordeste, não vai funcionar. Então, a gente tá focado nisso, a Kik Analítica, mais uma vez, a empresa que você foi inspiradora para criar, ela está estudando isso. Então, a fórmula não existe para a sua pergunta. A fórmula seja um aplicativo, não tenha vergonha de atualizar as versões e você vai ser reconhecida naturalmente pela sua tribo. Tá? Se as marcas estão falando, comece a falar com o seu consumidor. Faça uma live, faça uma conversa individual com ele. As boutiques, elas vão precisar se reinventar muito, Adriana. Porque como é que vai ser essa história de provar roupa? Certo? Como é que vai ser isso? Tá? Enfim... eu acho que as boutiques, se eu pudesse dar um insight, elas podem virar grandes vitrines virtuais. Agora, para que elas possam pegar aquelas vitrines virtuais e chegar na casa do consumidor, elas têm para ir para um e-commerce de verdade, e não um sitezinho apenas, porque ele não vai funcionar. Isso é bem curioso. E Rui, veja só, como você trabalha nacionalmente, quando você pensa assim, os impactos de tudo que está acontecendo aqui na região Sudeste. E aí eu queria entender qual o paralelo que você faz com
como que esse impacto chegou e atingiu aí no Nordeste? Foi mais forte? Foi mais leve? Vocês são mais resilientes? Menos resilientes? Você acha que o desespero aí é maior, é menor? Tem como você fazer um comparativo, até para a gente já ter uma noção dessa setorização? Olha, Adriana, eu ando muito em São Paulo e eu tenho um exemplo de São Paulo com a crise recente, de 2014 para cá. Eu acho que o impacto de São Paulo foi muito maior do que o impacto do Nordeste, por uma razão simples. O Nordeste ainda vive muito de funcionário público, ainda é uma realidade. Então, os governos dos estados do Nordeste, eles, fora o Rio Grande do Norte, que atrasou muita folha, teve muito problema lá, todos os governadores do Nordeste vêm de uma sequência de pagamento em dia dos seus funcionários. Então a economia do Nordeste, nessa última crise, ela sofreu menos do que a economia nacional. O Nordeste sempre vinha tendo um PIB maior do que o PIB nacional. Eu, por exemplo, em São Paulo vi, e você também, que você vai muito lá, inúmeros escritórios fechados. A gente não via isso muito aqui no Nordeste. Tá? Escritórios de advocacia sofreram muito, agências de publicidade também foram muito impactadas, as grandes empresas. Então, aqui, agora, eu acho que nós vamos ter um impacto diferente, porque está igual em todo lugar. Bar fechou em todo lugar, restaurante fechou em todo lugar, enfim, o sistema de saúde colapsou em todo lugar. Tal. Agora, eu acho então que, diferente de 2014 para cá, dessa vez não, o impacto ele é muito geral, tá, Adriana? É muito parecido em qualquer lugar. Olha que interessante. Eu posso resumir, então, um pouco do que você está falando, Rui? Tenta confirmar. Quando você fala, né, das coisas que precisam ser feitas, significa, então, como nós realmente não podemos prever o que vai acontecer, né? Não tem nem sentido preocupar com isso agora. E existe gente séria pensando nisso, e cientista pensando nisso, e a gente vai se nutrindo dessas informações. Eu quero te parabenizar por essa pesquisa no Nordeste, que você vai fazer, esse estudo. Eu queria muito, assim, quando você for compartilhar, para você também falar isso com a gente, para a gente divulgar isso bastante. Eu vejo que muitas vezes, é claro que todo mundo tem o seu lugar, né? Mas às vezes a gente tira uma onda, baseado no estudo de Harvard, eu vi isso e aquilo. Claro que o Brasil ainda ele tem uma preocupação e está bastante atrás no que tange, né, a parte científica, de inovação e tudo mais. No entanto, existem sim, né, vários grupos, vários institutos de tecnologia, de desenvolvimento. Eu atendo, por exemplo, o Instituto de Tecnologia, com vários doutores, PhDs, que estão criando, inclusive, um desses institutos, eles criaram um desses respiradores aí em tempo recorde, em 2 horas e meia, uma turma da USP, foi uma coisa incrível isso que aconteceu. E aí, quando você diz disso, né, que vai fazer um estudo aí do Nordeste, eu acho isso tão bonito, porque você vai apresentar um Brasil que muitas vezes a gente percebe de um jeito totalmente desfocado, invertido, porque o Nordeste que a gente ouve é um. Quando nós estamos aí no Nordeste interagindo, o dinamismo, a rapidez com que os negócios acontecem, eu vejo que o processo decisório é muito sem barreiras, né? Você conversa com o empresário num dia, na outra semana ele é isso aí, fechamos, bola para frente. Então tem uma dinâmica assim muito particular. Mas tentando traduzir um pouquinho o que você está querendo, o que você disse aí, então, em vez da gente ficar pensando muito, idealizando como vai ser, o que será, vamos criar cenários, né? Cenários prováveis. Ou seja, tentar imaginar, usar a nossa criatividade, trazer pessoas que possam fazer interpolações, né? Que possam movimentar nossa mente em outra direção. Conversar com pessoas que a gente tem certeza que vai discordar da gente, por exemplo, né? Às vezes a gente tem muita mania de conversar só com quem vai concordar. Tem um amigo que ele fala muito isso. Você já conversou com alguém que discorda totalmente de você? Porque é essa pessoa que vai te dar a ideia necessária
que vai fazer você se ampliar. E aí, né, vai criando esses cenários. A questão é que esses cenários têm que ser criados de uma forma assim estruturada, de uma forma organizada. Então, como que você pensa que uma empresa hoje, que às vezes está com recurso muito escasso, não tem tanto acesso a crédito, como que ela poderia fazer de uma forma mais simplificada esse desenho dos cenários para ela fazer proposições e aí ela ir alimentando essas proposições à luz da realidade, né? Do que vai estar acontecendo daqui para frente? Sendo bem objetivo, eu acho que as empresas elas precisam ter, grandes ou pequenas, um departamento, vamos chamar assim, de futurismo competitivo. Hoje é possível na internet você garimpar informações para rever o seu plano de negócios, reestruturar a sua empresa nos próximos 6 meses. Tem que dar tem que ter esse departamento, porque, Adriana, está muito mais, os recursos, as informações disponíveis hoje são muito mais abundantes do que há 10 anos. Então, é possível, sim, você fazer isso. Agora, isso tem que ser feito pela estrutura, pelo líder do time maior. Tá? Então, acho que isso precisa, temos muito espaço para isso. Por quê? Porque quando você monta um time e tem um líder lá liderando esse time, pensando no futurismo competitivo, Adriana, você age como uma mãe que teve um filho e criou com todos os recursos possíveis. Mas na segunda gestação ela tem trigêmeos e aí ela tem que se reinventar para poder atender aquela pessoa. Se você observar, aquelas 3 crianças, elas nascem, elas crescem com um grau de independência muito melhor do que a primeira, que foi criada com todo o conforto, porque a escassez que gera a sua capacidade de resolver problemas. Porque nós nascemos, quando nós nascemos, o que definiu o futuro, a vida da gente, era ou sobrenome ou certificado na parede. Isso dizia quem era Rui e quem era Adriana. Hoje, Adriana, não vale mais sobrenome nem certificado na parede. O que vale é a nossa capacidade de resolver problemas. É isso que transforma, que tal. E você só encontra isso, às vezes, conversando com as pessoas, montando um projeto. Tem Canvas, tem vários modelos aí que você pode ir montando e adaptando devagarzinho o seu negócio. Então, eu vejo muito essa oportunidade de lidar nesse momento de escassez para fazer o que a gente não conseguia fazer. Eu tenho visto isso dentro das empresas hoje, certo? E é uma coisa na qual eu acredito muito. E só um detalhe para valorizar o Nordeste aqui, que você diz a história dos números, Adriana. Por exemplo, tem uma pessoa na live aqui que eu estava vendo há pouco, ele concordando comigo em relação a São Paulo, Joaquim Cruz, um paraibano de Campina Grande, que faz consultoria em empresas nacionais, ele dizendo que aqui estava, em São Paulo, muita coisa, ele percebe que tem muita coisa que é distante da gente mesmo aqui, a gente tem soluções até melhores. E o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem gente como Joaquim Cruz que tem conseguido elaborar soluções para os seus clientes, soluções que às vezes no passado a gente só pegava na academia, e hoje a própria academia é bombardeada pelas novidades que chegam e ela também precisa se reciclar. Então, quando você se coloca como um software, como um aplicativo ali que precisa todos os dias estar atualizando, você vai atualizando seu plano de negócio, atualizando seu portfólio, mudando o que tem de mudar, sem mudar a sua essência. Então, são esses pequenos fatos assim que podem, a meu ver, fazer com que a gente volte até melhor do que a gente entrou. Eu sou extremamente otimista, confiante e acredito nessa capacidade humana de reinvenção. Eu não tenho dúvida que quem escolher ser melhor, né, do que antes, ele vai conquistar isso assim, sem sombra de dúvidas. Rui, você acredita, já está dando praticamente 1 hora que a gente está conversando. Assim, eu olhei aqui, até assustei, porque você vai envolvendo a gente de uma forma assim, tão rápida. E o Instagram, ele oferece para a gente 1 hora de live. Então, eu queria já
aproveitar para agradecer muito essas pessoas aí. Estamos com 67 com a gente assistindo agora. A gente vai gravar essa live. Eu acho que tem coisas muito preciosas, né, que precisam ser pensadas, digeridas aos poucos e que sirva realmente de insight para que as pessoas promovam novos caminhos. E aí, Rui, aproveitando esses últimos 3 minutos, porque senão aqui cai em cima das pessoas, né? Então, eu queria que você deixasse, assim, essa mensagem mesmo, positiva, porque você é uma pessoa muito inspiradora, é uma pessoa muito tocante, tem grandes lições para ensinar em pessoas de qualquer região do mundo, né? E você é extremamente tocante, desde esse período de 2017 até o momento, eu fiquei seguindo você em todas as coisas, exatamente para pegar um pouquinho aí desse magnetismo, que é muito forte, que é muito bom. Então, quais seriam suas palavras finais, justamente para empresas, né? Vamos pensar um pouco mais nas pequenas e médias empresas que estão sofrendo, que estão perdidas, que não têm tanto recurso para contratar, né? Consultorias muito maiores, enfim. Temos 2 minutos para você dar essas dicas aí para a gente. Ó, eu vou dividir minha fala da seguinte forma: pequenos e médios. Procurem, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae ajuda muito, certo? Acho muito legal. O Sebrae ajuda muito. As academias que eu chamo de bairro, que são aquelas academias, aqui na Paraíba tem uma academia que eu acho fantástica, a Fábio Work. Ela ensina metodologias ágeis, ela, enfim, tem transformado a vida de muita gente por aí. Então, procure, pesquise, tem muita coisa legal. Outra coisa, leiam. Essa história de você ficar no Instagram escutando os gurus de palco é um perigo. Tá? Você tem que entender o porquê das coisas. O como você aprende no Instagram. Mas o porquê você precisa se conectar com as coisas para você ter a abstração de conceitos sobre as coisas. Tá? Isso para as pequenas e médias empresas. Para as grandes, para os CEOs e tal, eu tenho uma outra recomendação, Adriana. Eu acho que eles precisam 30 segundos, Rui, voltar para cair. suas empresas. Eles precisam voltar para as empresas e liderar a transformação. Não deleguem a ninguém, porque ela não vai sair do papel. Beijo! Adorei! Gente, ó, calma aí, fantástico. Quero agradecer a generosidade do Rui. Como vocês viram, ele abriu o coração, ele abre as gavetas, né? E mostra tudo, revela tudo. Por isso que é fácil a gente aprender com ele. E eu tenho certeza que quem conheceu o